Bom, então tá gravando, esse é o nosso encontro para discutir o livro Handbook of Item Response Theory. Nós estamos no capítulo 5. Já começo falando que eu achei que seria muito mais fácil fazer a apresentação desse capítulo 5, porque modelos baseados em hash, nós eventualmente utilizamos pacotes estatísticos, principalmente o R, e a gente operacionaliza esses modelos com uma facilidade até bastante simples, não é tão difícil assim. Só que quando eu fui ler o livro, aí eu me deparei com um monstro que se apresentava, não é? Um monstro com muitas cabeças, com muitas letras gregas. Então deu um super trabalho fazer essa apresentação de hoje. Eu vou tentar discorrer sobre o livro e também vocês já sabem que para que eu consiga entender sobre aquilo que eu estou fazendo, eu preciso implementar. Então também vou mostrar uma implementação que eu fiz utilizando um pacote no R, baseado já no que nós vamos ver, que é o capítulo 5, que trata de um modelo chamado Hash Rating Scale Model, ou na abreviação RSM. Então, em alguns momentos eu vou tratar como Rating Scale, em alguns momentos como RSM. Como na vez passada, não é? Eu achei por interessante trazer o autor desse capítulo. Eu acho que todo mundo conhece o David Andrews. Ele é um matemático, já um senhorzinho, a gente pode ver ele aqui no lado direito da tela, do slide. Eu fui lá no site dele, então eu peguei e colei não somente o site dele, mas algumas informações. De longe ele é o professor com a maior graduação lá na Escola de Educação da Universidade Western Australia. Então a gente tem que respeitar esse cara pra caramba, não é? Agora, uma coisa que eu notei nesse capítulo 5 é que é uma matemática muito teórica. Então é um livro que conversa muito pouco com aspectos mais práticos e aspectos mais aplicados, que quase sempre é o que a gente está buscando em alguns momentos, não é? Agora, o que é interessante é que, como é um livro escrito por diversos autores, cada autor tem uma pegada. No caso, a pegada dele foi uma pegada muito mais voltada à matemática teórica. Então, em muitos momentos, vocês vão reparar que tem referências e citações externas. Eu tentei colocar no último slide todas as citações externas reunidas em um único local, como se fosse uma análise fatorial, né? O último slide é o fator das citações externas, porque eu fui obrigado a recorrer a essas citações para que eu entendesse esse modelo. Então vamos lá, não é? O primeiro conteúdo externo que eu peguei, e eu acho interessante, eu até deixo completamente a citação e o nome do autor é do Eduardo, não sei bem como fala, Chachamovic, não sei se é assim que fala, provavelmente não. Foi a tese de doutorado dele em 2007. Ele coloca essa imagem que ele também tirou de um outro livro, mas achei interessante porque justamente nos apresenta de uma maneira imagética, super direta, a diferença proposta pela teoria de resposta ao item, não é? Que a gente chama aqui como TRI e quase nunca como TRI, apesar de haver também essa forma de falar. Eu aprendi como TRI, então acabo por falar TRI mesmo. Então nós estamos muito acostumados com escalas, por exemplo, escalas Likert, que medem atitudes, valores, crenças, opiniões, posicionamentos políticos, por exemplo, em que a pessoa tem um concordo, discordo, estou em dúvida, ou nunca, raramente, sempre. E essas escalas elas são decorrentes de um nível de medida já criado em 1956 pelo Stanley Stevens, não é? Que é um nível de medida ordinal, ou seja, por detrás disso tudo é um nível de medida qualitativo. O nível de medida qualitativo pode ser nominal ou ordinal, e as escalas Likert elas são ordinais. Uma escala Likert ordinal você pode ter um score de 0 a 15, por exemplo, mas nada te indica que essas distâncias entre essas categorias tenham o mesmo tamanho. Muito pelo contrário, a única coisa que nós podemos falar sobre uma escala Likert é o princípio da ordenação. Bom, 3 é um pouquinho depois do 2, que é um pouquinho depois do 1, mas as distâncias não são... essas categorias não são equidistantes. É como é que a gente fala na graduação, né? Eu gosto de sorvete, mas eu gosto de pizza e gosto muito mais de comida japonesa. E aí, não são equidistantes, é uma escala ordinal. Então a grande ideia da TRE é conseguir sair, e principalmente desse capítulo, ou seja, por detrás desse capítulo está latente essa motivação do autor, é sair de uma classificação ordinal, em que nós não podemos falar que de fato é quantitativa, para uma classificação em que o nível de medida é intervalar. Então a gente vai ter ali o princípio da aditividade. Então nós teríamos essa parte de baixo da régua, né? Ou seja, nós teríamos distâncias iguais entre as categorias. Eu vou ler aqui alguns trechos porque eu achei importante e até mesmo para que a gente possa consolidar essa informação. É um trecho tirado completamente, dá uma citação direta da tese dele,
que ele coloca que uma recente e importante contribuição das áreas da matemática e estatística para o desenvolvimento científico da saúde mental é a possibilidade da construção de medidas quantitativas, aditivas, portanto a gente pode somar, e intervalares. Eu acho que isso, de longe, é a grande contribuição da TRI, em especial desse capítulo aí que a gente vai navegar um pouco durante aproximadamente uns 40 minutos, não é? Um outro conteúdo externo, esse já bem mais antigo, de 2007, mais antigo, mas não tão antigo, né, quanto alguns livros, é justamente alguns potenciais avanços na utilização da teoria de resposta ao item, em inglês Item Response Theory, em instrumentos de saúde, não é? Instrumentos em que você vai avaliar algum aspecto da saúde de um determinado paciente. Aqui tem alguns avanços, algumas possíveis vantagens, não é, da utilização da TRI em vez de utilizar a teoria clássica dos testes, então também achei interessante colocar aí. E de fato nós vamos ver cada um deles de uma maneira mais profunda nesse nosso encontro. Bom, o livro começa e tipo aquele comportamento que às vezes vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás. Então o livro começa colocando que a Rating Scale Model, né, o RSM, ou ARSM, é um modelo que integra a classe dos modelos Hash. Então ele é mais um dos modelos Hash, né? A família Hash é uma família grandinha. Sua aplicação é particularmente relevante quando as respostas aos itens estão em categorias ordenadas. No encontro imediatamente anterior a esse, nós vimos justamente modelos nominais, em que você tem lá as categorias de resposta, mas você não tem... Você até pode ter subjacente uma ordenação, mas não a priori. Então, nessas categorias de resposta nominais, você tem a seguinte: prefiro essa seguinte marca de celular. Por exemplo, tem Apple, Samsung e Motorola. Não tem uma ordenação. E o próximo item vai dessa forma. Nas categorias ordinais, a priori você tem uma ordenação. E o que ele coloca logo de cara são as escalas Likert, que de longe são as escalas, a forma de medida mais utilizada em psicologia. O termo escala em si é um termo confuso, porque ela tem milhões de aplicações. Escala pode significar uma comparação que você faz num instrumento de medida entre duas grandezas. Escala pode se referir a uma escala Likert. Escala pode se referir ao resultado de um determinado instrumento que contou com uma escala Likert, ou seja, a palavra escala é polissêmica, não é? Mas eu acho que todo mundo consegue entender, quando eu falar a palavra escala, que eu estou tratando de uma escala Likert. Eu também não vou entrar na discussão quase que infinita sobre escala Likert e escala tipo Likert. Mas de longe a gente dá para ver aqui que a pessoa discorda completamente, a pessoa discorda, a pessoa concorda completamente. Ou nunca, às vezes, frequentemente, sempre. Ou é fail, né, reprovou, passou, tem crédito, distinção. Então nós temos aqui categorias que elas são a priori ordenadas. O que ele coloca é que, de fato, quando nós temos esse tipo de ordenação no formato de resposta, né, nós temos respostas ordinais politômicas, a gente tem um avanço daquelas respostas dicotômicas, ou seja, a gente amplia as informações. Nós podemos obter mais informações em escalas politômicas do que em escalas cujas respostas são dicotômicas. Ele continua na introdução falando que a gente trabalha com uma dimensão, em que as pessoas estão conjuntamente localizadas, né? Os itens e as pessoas. Essa é a grande vantagem da teoria de resposta ao item, é colocar os itens e as pessoas numa mesma régua, aquela réguinha que nós vimos lá no início, não é? A habilidade da pessoa e a dificuldade dos itens seriam os únicos preditores de uma resposta correta, ou seja, não haveria nenhum outro preditor, pelo menos até esse momento nós não encontramos nenhum outro preditor para que nós coloquemos na nossa equação. Ele coloca aqui em aplicações básicas a ordem pretendida começa do zero e adicionado sucessivamente o score do participante obtido pela soma das respostas. Eu demorei um pouquinho para entender o que seria a aplicação básica, mas de fato o que ele se refere, e ele volta a isso em alguns momentos do livro, a aplicação básica é a aplicação que normalmente a gente faz e a gente sabe que está errado, mas mesmo assim a gente continua fazendo, que é pegar uma escala Likert e simplesmente somar aqueles itens, não é? Então a pessoa no item 1 marcou 3, a pessoa no item 2 marcou 1, a pessoa no item 3 marcou 4, então você soma isso e você tem um resultado daquele participante naquele instrumento. Então é isso que ele está falando. Nas aplicações básicas, basicamente a gente soma esse score. E ele fala isso sem crítica nenhuma, ele fala como quem já está acostumado com esse tipo de aplicação que a psicologia dá a instrumentos ordinais. Agora, em aplicações mais avançadas, modelos como o RSM são aplicados.
E no modelo RSM, as categorias também são codificadas com números inteiros, começam também do zero, e a gente tem um score total. Se esse score total, se as respostas se conformam ao modelo, então, dado o score total, não há informação adicional ao parâmetro individual. E depois ele complementa falando que duas propriedades do RSM são distintivas, ou merecem algum destaque, não é? Primeiro, a categoria adjacente não pode ser colapsada, de forma que costumamos fazer. Isso a gente faz muito frequentemente. Não sei se eu estou falando a gente para falar que eu faço muito frequentemente, mas eu acredito que outras pessoas também acabem por fazer isso, que você tem uma escala Likert de, por exemplo, 7 pontos, você vai transformar numa escala Likert de 5 pontos. Ou seja, você vai pegar aquilo que é 7 e vai transformar em 5. Aquilo que é 6, agora voltou vai ser 5. Ou seja, você tem... Normalmente as pessoas fazem essas transformações meio que arbitrárias. Está falando, não, a gente não pode fazer isso. E esse também modelo permite verificar se a ordenação funciona empiricamente. Bom, apresentação do modelo. Aí sim ele coloca o que eu acabei de falar, né? Que os instrumentos de medidas sociais geralmente têm mais de um item em que as respostas aumentam discretamente. Lembra que os números podem ser contínuos ou discretos, né? Número discreto é como um dedo da mão, você não tem uma coisa fracionada. Então aumenta discretamente para aumentar a precisão e a validade da medida. Haver mais de duas categorias pretende aumentar a precisão quando comparado a itens dicotômicos. Entretanto, é necessário verificar empiricamente se os itens funcionam uns com os outros para refletir um único contínuo e se a ordenação das categorias dos itens funciona como desejado. Deixo claro que em momento nenhum ele colocou aqueles pressupostos básicos, não é? Pelo menos os mais clássicos da teoria de resposta ao item. O mais clássico de todos, mas que nós já sabemos que hoje foi superado, era a unidimensionalidade, mas ele não coloca isso nesse momento, e também a independência local dos itens. Acho que talvez os itens funcionam com os outros, esteja acenando para a independência local dos itens. Bom, ele apresenta o modelo, não é? É uma das poucas pessoas que eu vejo nos livros que trabalham probabilidade com PR, normalmente as pessoas colocam só P. O RSM para uma resposta em uma escala, para a resposta em uma de duas categorias ordenadas. Então aqui nós temos o nosso velho conhecido, né, o θ e o BI. O θ, P, é a habilidade da pessoa no contínuo do traço latente hipotético. Na verdade aqui eu acho que tá invertido. O A é respectivamente respostas positivas e negativas, e o B, em provas cognitivas, é a dificuldade do item. Ele apresenta aqui também o restante da equação com gama PI é igual a I mais o exponencial de θP menos beta-I, que é justamente o exponencial da diferença da habilidade pela dificuldade do item. Ele comenta que isso é um fator de normalização gerado pela soma dos termos do numerador através de duas respostas. Ele assegura que a soma das probabilidades vai ser igual a 1, não é? Você não pode ter uma soma de probabilidades cujo resultado é maior do que 1. Ele coloca aqui para o modelo mais geral para itens politômicos é esse, então ele coloca que justamente a probabilidade de UPI é igual a 0, dado, ponto vírgula, θP beta-I, que é igual a 1 sobre o gama NI. θP é justamente as categorias, não é? Então, θP1, θP2, θPA, θPazão. O BI é o vetor de localização dos itens no vetor A, então DI1, DI2, DI3. O gama PI é justamente o fator de normalização. Esse aqui é o modelo mais geral para itens politômicos. Ele comenta também que no RSM nós temos a estimação dos parâmetros tanto para os itens quanto para as pessoas, e ele embarca no ajuste do modelo. Ele coloca que o Anderson considerou 2 tipos de testes para verificar o ajuste, mas o livro comenta que nenhum desses 2 tipos de testes estão plenamente implementados nos pacotes que nós tradicionalmente utilizamos para isso, não é? Normalmente as pessoas, quando trabalham com modelos Rasch, utilizam um STEPS, utilizam também um STATA ou cada vez mais, como eu, o R. Então ele comenta que mas também é um livro que, apesar de ser muito recente, não funciona na mesma velocidade das pessoas que trabalham com estatística utilizando o R como programa de análise de dados. Então eu não sei se isso ainda pode ser visto como atual, não é? O primeiro envolve conduzir uma razão de verossimilhança, que nós vimos na reunião passada, né, o Likelihood Ratio Test, e o segundo envolve a verificação dos erros padrão da diferença nas estimativas de todos os parâmetros dos itens,
que justamente vai gerar o que nós temos como in-fit e out-fit. E também nós vamos ter o ajuste para cada pessoa, não é? Que é checar se cada perfil de resposta pelo que é esperado está de acordo pelo que é esperado pelo modelo. Ele basicamente gasta a maior parte do tempo fazendo essa explanação sobre como é que é o modelo, qual é o formato conceitual matemático do modelo, como é que a gente vai estimar os parâmetros, como é que nós iremos verificar os ajustes. Ele traz um exemplo empírico, então vou trazer 2 exemplos empíricos para vocês. O primeiro exemplo é de fato o exemplo que está no livro, então vocês podem recorrer ao livro, no capítulo 5 vocês vão encontrar umas 3 páginas finais sobre esse exemplo, e o outro um exemplo meu, um exemplo de uma base de dados que depois eu vou disponibilizar, não somente a base de dados, mas também a sintaxe que eu utilizei para chegar aos resultados que nós iremos ver, não é? Ele fala que esses dados foram gerados por uma pesquisa multicêntrica, randomizado, em análise clínica experimental do tratamento a partir do canabinoide a pacientes com esclerose múltipla. É uma pesquisa relativamente recente, de 2003, e havia 660 participantes. As respostas foram coletadas a partir de uma escala, não é? E foram feitas apenas no primeiro dia de consulta, ou seja, uma pesquisa, os resultados são transversais, não são longitudinais. É disso que se trata essa pesquisa e é disso que se trata esse exemplo que ele coloca já ao fim do capítulo 5. Nesse score nós temos então justamente a ideia da TRI por detrás, que é uma curva monotônica ascendente, uma curva que vai com a seguinte lógica: quanto maior é o score, melhor é o tônus muscular daquela pessoa, ou seja, quanto maior é o score, maior é o traço latente. No exemplo abaixo, dados de 8 pares de postura, e aqui estão as posturas, né, adição do quadril, extensão e flexão do joelho, flexão plantar do pé, de cada lado do músculo foi feito, e o score total foi realizado pelo somatório de cada pessoa. Ou seja, eles fizeram da mesma forma que nós quase sempre fazemos, né? A gente pega uma determinada escala, a gente aplica essa escala, uma escala ordenada, uma escala, por exemplo, Likert, e ao fim você tem um resultado total daquele participante somando as respostas em cada um dos itens. Então ele começa dessa maneira, ele coloca um software que eu não tinha ouvido falar. Na verdade, a primeira vez que eu fui apresentado esse software foi na leitura desse livro, anteontem, que é o RUM 2030. E eu reparei em alguns trabalhos que o 2030, né, não sei se é assim bem que se fala, o RUM 2030, o RUM 2030, o RUMM 2030, é o mais moderno deles, porque em alguns trabalhos também eu vi 2010, 2020. Então, de fato, é um software que eu também entrei em contato com um site. Tem um site em que você pode entrar em contato, ver como é que o software mais ou menos funciona, mas não tem nenhuma imagem da execução do programa, perguntando como é que eu faço para adquirir esse programa, para depois conhecer também, né, e explorar um pouco as funções. Cada programa acaba por apresentar um resultado um pouco diferente do outro, cada qual faz uma normatização, cada qual faz algumas alterações na fórmula. Então o que eu for apresentar daqui a pouquinho vai ser com outro pacote. Eu não sei se os resultados seriam exatamente os mesmos com o pacote dele, e certamente os gráficos são um pouco diferentes. Mas aqui nós temos essa imagem aqui é da escala. No próximo slide isso está um pouco ampliado e talvez fique mais fácil nós entendermos, né? Então aqui tem as categorias de resposta, desde uma resposta em que você tem um tônus muscular normal, até de fato um mínimo movimento, né? Você tem o tônus muscular bastante rígido. Então a pessoa poderia, ao fim, ser classificada numa categoria em que ele tem de fato uma grande limitação no seu movimento, até uma categoria em que o CAT ou normal tone, né? Ou seja, uma categoria em que ele não apresenta nenhum prejuízo, pelo menos não apresenta nenhum prejuízo grave em relação à tonicidade muscular. O que ele comenta aqui é que justamente ele começou o capítulo falando sobre essa questão da transformação de uma escala ordinal para uma escala intervalar, mas depois ele coloca que, embora as estimativas sucessivas dos limiares não precisarem ser equidistantes nesse contínuo, elas devem ser a priori ordenadas. Então ele coloca que de fato essas categorias elas não precisam ser equidistantes, mas elas devem ser a priori, ou seja, antes mesmo de fazermos qualquer análise, nós temos que ter essa ordenação a priori. As pessoas então elas foram avaliadas e ele reparou que a frequência das respostas foi essa,
ele coloca aqui essa tabelinha que eu vou ler com uma atenção um pouco maior, porque eventualmente nós iremos utilizar esses tutoriais para entender também as nossas análises, não é? Então aqui tem as frequências de cada uma das categorias, frequência absoluta, tá bom? Da categoria 0, categoria 1, categoria 2, 3 e 4. Nós temos aqui o ajuste e nós temos a localização estimada, o parâmetro beta, não é? Beta chapéu, porque é justamente a localização estimada. Aqui nesse ajuste, não é, que em inglês é fit, uma coisa importante é que a gente consiga ver a probabilidade. E funciona ao contrário do que normalmente a gente está acostumado em estatística. Se o seu valor de P for menor do que 0,05, isso nesse momento não é legal, porque a hipótese nula é que o item está adequado. Ou seja, se seu valor de P for menor do que 0,05, isso rejeita a hipótese nula que é o item está adequado. Então, nesse caso, um item com bom ajuste é um item cujo valor de P é maior do que 0,05. Ele coloca que, nesse caso, né, os 8 itens dessa escala tiveram um ajuste satisfatório. Portanto, todos os itens tiveram um valor de P superior a esse nosso cutoff tradicional de 0,05. Ele também coloca que os itens 7 e os itens 7 e 8, que são relacionados à flexão do joelho, tiveram uma localização similar e foram relativamente mais fáceis do que os outros. Se a gente reparar, eu marquei aqui esses itens, né, o item 7 e o item 8, mas de fato alguns outros também são muito parecidos. Por exemplo, aqui tem 0,134, aqui tem 0,132, ou seja, são parecidos esse item com esse item em relação à localização. Mas ele colocou essa informação lá nessa parte, eu achei importante trazer essa informação, e também eu não especifiquei com detalhe ali, mas a probabilidade ela é derivada de um Q quadrado. Então justamente aqui está o nosso amigo Q quadrado, que ele é utilizado com algumas adaptações, que ele é utilizado justamente para que a gente consiga verificar se um item está com um bom ajuste ou se o ajuste do item não é satisfatório naquela escala. Inclusive você poderia retirar esse item da escala e verificar como essa escala como um todo se comportaria na ausência de um item que não está adequado. Ele não coloca aqui, ele depois coloca esse gráfico é um gráfico muito interessante, é um gráfico que a gente chama de person item, que aqui nós temos as informações das pessoas, as frequências dos itens, não é? E aqui nós temos a localização em logit, ou seja, nós temos os pontos logit e nós temos também a frequência da distribuição. E ele coloca que é evidente que todas as categorias de todos os itens tiveram maior frequência nos scores altos, sugerindo que as pessoas tinham maior tendência ao tônus muscular normal nesse contínuo. Ou seja, nós temos aqui uma simetria à esquerda, não é? A maior parte das pessoas teve uma marcação em uma categoria do tipo normal, ou CAT, né? Não teriam um problema ou não teriam um problema grave. Uma coisa importante é justamente a transposição entre as frequências absolutas e as localizações em logit, não é? Que justamente visa tentar transformar uma escala que é ordinal em uma escala intervalar. Ele continua nesse exemplo empírico, falando que, tendo em vista que todas as pessoas na amostra responderam a todos os itens, uma coisa importante, principalmente quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, isso é quase impossível, não é? Mas tentar se assegurar que você não tenha casos faltantes. Casos ausentes, missing cases, é uma dor de cabeça para lidar com eles. Sempre vai ter alguma dor de cabeça em relação a casos ausentes, mesmo que você utilize a técnica mais moderna do mundo. O ideal é que você não tenha, não é? Bom, todas as pessoas responderam os itens, então teve sentido considerar a transformação do score total a uma estimativa da localização, sua pontuação total e também a frequência acumulada. Vocês estão reparando que eu tenho diversos erros aqui porque o meu slide está configurado em inglês e eu nunca tive a dor de cabeça de alterar isso, e como eu só estou copiando um arquivo de uma vídeo encontro para outra, então ele está seguindo aí, sempre fazendo algumas correções, achando que está errado, mas vamos lá. Ele apresenta essa tabela que tem um score. O score, então, nesse instrumento vai de um score mínimo 0 a um score máximo de 32, não é? A pessoa pode atingir de 0 a 32, então até aí seria basicamente o que nós estamos acostumados em escalas tradicionais, em respostas tradicionais. Ele coloca a frequência acumulada percentual, mais especial a localização, não é? Essa localização que vai de menos 5
até 3.677. Então, justamente ele vai normatizar a pontuação dos participantes na localização dele. Ou seja, ele vai fazer dessa frequência aqui absoluta a frequência em logit. Seguindo, não é? Seguindo, eu quero mostrar para vocês uma aplicação minha. O livro basicamente encerra ali, ele coloca sobre ordenação empírica, mas ele conclui que, no caso, na ordenação, ele viu que alguns itens não tinham a ordenação que ele gostaria que tivesse, mas isso ele não levou em consideração. Então eu resolvi fazer uma aplicação desse modelo, o RSM, e uma base de dados minha. Eu fiz isso muito mais para mim, para que eu pudesse entender o passo a passo desse modelo, mas eu vou disponibilizar todo esse código e também toda essa base para que vocês possam chegar aos mesmos resultados que eu cheguei. Eu utilizei o R, então o programa que eu utilizei para rodar isso tudo é o R. Eu acho que todo mundo está familiarizado, ou pelo menos já ouviu falar no R. Se não ouviu, nós temos alguns outros vídeos no nosso canal que mostram o passo a passo, vídeos do Danilo e vídeos meus também. O Danilo tem uma utilização bastante profunda do R, inclusive foi quem me ensinou a utilizar o R. E agora a gente ensina outras pessoas, né? O conhecimento funciona assim. Então eu utilizei o R e utilizei um pacote chamado ERM. A base de dados que eu utilizei é uma base de dados que foi feita, vou daqui a pouco falar com mais detalhes, mas de uma maneira mais geral, em uma pesquisa que nós realizamos nesse ano, em 3 locais diferentes. Um local foi o Brasil, um local foi em Portugal, em Coimbra, e outro local foi na Espanha, Extremadura, que é uma cidade pequenininha na Espanha. E dessas 3 bases, eu só selecionei uma base de propósito, foi justamente a base que eu vi que seria mais fácil implementar os algoritmos, né, desse pacote. E eu estou trabalhando aqui com um instrumento que nós estamos desenvolvendo, que chama-se Série P. Esse instrumento ele é composto de 100 itens e eles avaliam comportamentos problemáticos na utilização da internet. É um instrumento suficientemente unidimensional, mas eu vou mostrar isso com maior profundidade, em que há 4 categorias de resposta. Então a pessoa ela recebia aquele instrumento, né, foi uma aplicação presencial, papel e caneta. A pessoa recebia aquele instrumento, ela lia algumas frases, por exemplo, com que frequência você deixa as coisas que você está fazendo para ficar mais tempo conectado, ou você fica com raiva, ou fica irritado quando alguém o incomoda enquanto você está conectado. E a pessoa poderia marcar, só poderia marcar uma categoria, então era exaustivo e excludente, que é quase nunca, algumas vezes, muitas vezes e quase sempre. Então tudo começa assim, não é? Muito parecido com o livro. A diferença é que nesse caso nós estamos avaliando a dependência à internet. Então altos valores é uma situação que não é boa, né? A pessoa teria mais aquele comportamento, aquele traço, não é? Nós temos na nossa base uma aplicação com 375 universitários, 55,2% dessa nossa base é composta por mulheres, a idade média de todo mundo foi 21,7 anos, ou seja, são universitários, né? Desvio padrão de 2,7, e esses dados foram tirados da Espanha, uma universidade chamada Universidade de Extremadura. Uma coisa importante é que esse foi a segunda base que eu importei para o R para fazer essa implementação. A primeira foi justamente a nossa pesquisa, ela visa investigar uma possível associação entre transtornos alimentares e algumas outras dependências. Então eu tinha importado para o R uma escala chamada IT26, que é uma escala que avalia transtornos alimentares. Só que eu tinha nessa escala, além de muitos casos ausentes, havia algumas categorias, é uma escala que, se não me engano, tem 5 ou 7 pontos, havia muitas categorias que não haviam sido marcadas. Então, por exemplo, a categoria extremamente, quase ninguém marcou em alguns itens, ou ninguém marcou em alguns itens, e na mesma hora, quando eu tentei realizar os procedimentos no pacote, ele deu um red flag, falou, não, a gente não lida bem com itens em que isso acontece, não é que uma categoria não foi plenamente marcada. Dá para sair disso? Dá para sair disso, mas eu achei que seria tão trabalhoso resolver esse problema, eu teria que fazer alguma imputação ou fazer quase que arbitrariamente um collapse, nós já vimos que isso é um pecado. Eu resolvi pegar um instrumento que tivesse todas as categorias marcadas corretamente, então foi justamente daí que eu escolhi esse instrumento, que é um instrumento mais breve, né, um instrumento mais rápido e que visa
medir comportamentos problemáticos na internet. Beleza, como é que eu sei que meu instrumento é unidimensional, né? Tem diversas recomendações da literatura, diversas mesmo. Eu vou para a recomendação mais clássica, né? Vocês vão reparar que nesses dados que eu tenho, nessa sintaxe que eu mostro aqui, nem tudo está apresentado também em gráficos ou em tabelas. Isso eu fiz porque eu resolvi destacar aqueles resultados que eu achei os mais importantes para que a gente pudesse ver o geral, mas depois essa sintaxe está toda colocada em conjunto. Então eu peguei pelo pacote Psy, que é um dos pacotes, se não me engano, mais utilizados em psicometria, fiz uma análise fatorial a partir de uma técnica chamada análise paralela e vi que, de fato, uma única dimensão é suficientemente interessante para explicar a dimensionalidade dessa escala, não é? E é meio que eu só poderia quase ir aqui por aí, porque senão ia ficar, por exemplo, 2 dimensões numa escala com 6 itens, eu já ia começar a ter dificuldade em colocar cada item, pelo menos 3 itens em cada dimensão, ou seja, ia ser uma dor de cabeça. Eu também pedi o VSS, que é a estrutura mais simples possível, e nessa VSS a gente tem aqueles indicadores, e novamente o Q² é um indicador que, se você rejeitar em modelos, a gente chama isso em estatística de Q² de aderência, não é? Que normalmente em inglês a gente fala goodness of fit. Justamente, se rejeitarmos esse Q², ou seja, se o nosso valor de P for menor do que 0,05, isso não é um bom indicador, isso mostra que o nosso modelo não é adequado. Uma das poucas vezes que eu consegui foi, de fato, não rejeitar o Q², ou seja, não rejeito a hipótese nula, eu assumo que meu modelo é adequado com uma única dimensão. Eu fui um pouquinho além, eu peguei cada um dos autovalores, então aqui tem aquela sintaxe e vi que a variância, uma dimensão explica 30% da variância, o que está acima da maior parte da recomendação da literatura. Eu vi diversos indicadores, no fim eu vou mostrar as referências, mas eu vi indicadores como 17%, e também vi altos valores que menor do que 2, por exemplo, é um bom indicador, maior do que 1, menor do que 2, um delta, ou seja, uma diferença bastante grande entre o primeiro e o segundo autovalor, ou seja, nós caminhamos para aceitar que nosso instrumento é unidimensional e, por isso, eu vou implementar o pacote RM, e dentro do pacote RM eu vou criar um modelo pautado no Rating Scale Model, não é? Que é o modelo RSM que nós vimos nesse capítulo do livro, capítulo 5. Então, eu simplesmente criei um modelo, vocês veem aqui no meu ambiente de utilização que esse modelo foi criado, eu chamei esse modelo de mod, poderia chamar de qualquer outra coisa, eu resolvi chamar de mod. E eu pedi a informação do teste, não é? Então aqui no eixo de x, nas abscissas, nós temos do menos 6 a 6, nós sabemos que isso vai de menos infinito a mais infinito, só que quase sempre a gente tenta padronizar isso como ou menos 3 a 3, ou aqui nesse caso 6 a 6, não é? Então nós temos um instrumento que ele funciona melhor para pessoas com traço latente entre 0 e 2. Eu vi aqui empiricamente, eu coloquei uma linha vertical no 1.4, ou seja, no 1.4 é de fato onde nós temos esse come da nossa curva. Então ali está a nossa sintaxe. E depois eu pedi uma informação chamada plot info, que é uma das informações possíveis do teste, é uma informação do teste, em que eu consigo ver todos os meus itens. Eu tentei aqui transformar aquele gráfico do R para o slide, não ficou o melhor gráfico do mundo, mas dá para a gente entender que nós temos então 6 itens, cada um dos itens tem uma cor, então esse pacote ele permite que a gente visualize cada um dos itens, e nós temos desde o item que está mais à esquerda até o item que está mais à direita, ou seja, itens que eles são mais interessantes para as pessoas com uma baixa dependência, com uma baixa habilidade nesse caso aqui, e itens que são mais relacionados a uma alta habilidade. O item rosa, não é, que é o item 6, o conteúdo desse item é justamente esse. Quando você navega na internet, o tempo passa sem que você perceba, parece que esse item não é muito interessante, não é? Aquilo que nós queremos medir, que é justamente uma habilidade que não é muito boa, que são comportamentos problemáticos, tá? E o item 5 é o item que está mais à direita desse nosso contínuo do θ, que o conteúdo é quando você não está conectado à internet, você se sente agitado ou preocupado. Então nós temos aqui nesse contínuo cada uma das curvas de cada um dos itens. E depois eu vi individualmente, porque aqui eu tenho todas as categorias de respostas
reunidas, então tenho todas as categorias de resposta do item 6 aqui, todas as categorias de respostas do item 5 aqui e por aí vai. Então resolvi mostrar item a item para que eu pudesse visualizar de uma maneira mais profunda como cada uma das categorias de respostas se deu, até mesmo para ver se a ordenação delas estava de acordo com o que eu esperava. Bom, então nós temos aqui, não é? O item 1, o item 2, o item 3, o item 4 eu achei curioso, porque de fato a primeira categoria, a categoria 0, não é? Se nós lembrarmos, é o nunca, é uma categoria que ela foi bastante presente, ela demorou para decrementar, ela demorou para decrescer, foi uma curva positivamente acelerada, ou seja, ela demorou para desacelerar. Então o item 4 foi um item que me chamou um pouco mais a atenção justamente por conta da categoria 0, né? Que é uma categoria que está pegando pessoas, desde pessoas que têm uma baixa dependência até pessoas com 0, tá certo? Com a média, não é? Entre aspas, a média. Beleza. O item 5 e o item 6, então nós temos aqui, vou voltar, todos os itens, né? O item 1, 2, 3, o item 4, que nesse momento me chamou alguma atenção, o item 5 e o item 6, então tem os 6 itens aí plotados. Uma curiosidade é que eu posso alterar a sintaxe e pedir, por exemplo, que essa legenda fique em outro canto, ou posso simplesmente criar uma base de dados para plotar diferente esses resultados, porque efetivamente nós estamos muito mais interessados em como pegar um modelo estatístico e utilizar nos nossos dados do que mergulhar na equação matemática por detrás. E o livro de 10 páginas, 9.8, são equações matemáticas relacionadas com o modelo. Depois eu vejo os critérios de informação. Uma coisa importante é que, apesar de eu colocar o critério de informação aqui, nós temos alguns critérios de informação, isso tem sentido quando a gente compara modelos, né? Na ausência de comparação de modelos, isso tem pouco sentido. Mas eu deixei aqui os critérios de comparação porque justamente em algum momento você vai ter, por necessidade, comparar modelos, e o critério de comparação ele vai te auxiliar nessa forma. Não sei se vocês lembram, no vídeo passado eu mostrei o critério Akaike e o critério Schwartz, ou o critério Bayesiano, e a gente viu que valores pequenos são valores adequados. Então, na comparação entre modelos, com menor o critério de Akaike e o critério Bayesiano, mais interessante é aquele modelo. Se você não viu, o vídeo está no nosso acervo de vídeos, então basta que você veja aquele vídeo e em um momento vai ter justamente esses critérios relacionados à informação do teste como um todo. E depois eu fiz o ajuste dos itens, o tradicional misfit, o outfit e infit, não é? Eu tirei justamente de um artigo recente de 2016, porque temos várias recomendações em relação ao outfit e infit padronizado. Então aqui está padronizado em T, tá bom? Poderia estar padronizado em Z, se não me engano, no STEPS apresenta em Z. Lembrando que se você sair do score Z, você vai rapidamente para o score T, e se você tiver o score T, você vai rapidamente para o score Z. Isso tudo você consegue a partir de transformações extremamente simples, que envolve apenas integrar, você consegue calcular o valor percentil, por exemplo. Então, lembrando que as medidas transformadas, todas elas podem uma chegar na outra, não é? Eu peguei aqui desse artigo que justamente ele coloca que o item fit, não é? O fit de cada um dos itens já é um dos aspectos muito interessantes para que você possa verificar a validade daquele instrumento. Então nós estamos num outro diálogo, nós não estamos no diálogo da validade sendo derivada de uma análise fatorial. Antigamente chamava inclusive validade fatorial. Então ele coloca a evidência, considerando aspectos da validade de construto, seguem as seguintes sources, né? As seguintes fontes. A inspeção do mapa, pessoa item, gaps, redundâncias na linha vertical mostra alguma preocupação, o mismatch of items versus person mean, o item strata index, o infit and outfit statistics e o point measure correlations. É difícil traduzir isso para português, mas deixando aqui eu acredito que todo mundo consiga rapidamente também acessar o artigo e, se tiver como interesse fazer um trabalho baseado em modelos hash, e se for utilizar o RSM, está aqui o passo a passo que vocês devem ter para você checar a validade do seu instrumento. Lembrando que o termo validade de construto, apesar de ser muito utilizado, não é bem aquilo que a gente fala hoje, né? Nós tratamos validade hoje como fonte de validade, não é um contínuo, tem instrumentos que são mais válidos, tem mais fontes de validades,
e tem instrumentos que são menos válidos, tem menos fontes de validade. Então aqui, esse comando item_fit do nosso pacote, é RM, ele nos apresentou os 6 itens. O item 4 não foi adequado, nós rejeitamos a hipótese nula com significância de 5%, ou seja, 0,05, mas nós falhamos em rejeitar com a significância de 0,01. O item 4 é justamente aquele: você fica com raiva ou fica irritado quando alguém incomoda enquanto você está conectado. Parece que esse item não está bem adequado nesse nosso modelinho, não é? Mas mesmo assim eu permaneci com esse item, mesmo porque é um tutorial muito mais didático, um encontro muito mais didático sobre esse capítulo do livro. E num outro livro, um livro recente também, um livro de 2015, uma das formas pelas quais nós temos para avaliar se um item está adequado ou não é verificar o infit padronizado. Se ele estiver nesse range, não é, nessa amplitude entre menos 1.9 até 1.9, nós consideramos que esse item está adequado, ou seja, nós temos um outro critério também para que a gente consiga decidir se um item está adequado ou não. E nós já vimos que esse primeiro aqui item não estaria adequado, esse daqui também não estaria adequado, esse sexto aqui item também não estaria adequado. Uma coisa muito simples, e eu lembro do primeiro encontro que nós tivemos, no segundo encontro que nós tivemos sobre esse livro, é que justamente se nós formos seguir todas as recomendações, a gente pega a nossa pesquisa, embrulha e joga na lata do lixo, porque de fato a gente não consegue seguir todas as recomendações. Então fica aí minha recomendação, é uma recomendação que não tem uma validade acadêmica muito grande, mas é uma recomendação prática. A tecnologia ela serve para que a gente utilize ela, e não para que a gente seja utilizado pela tecnologia, porque senão a cada 3 meses a gente vai ter que mudar totalmente nossa análise, porque chegou uma novidade que ela revolucionou tudo. Então a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Claro que isso não é cherry picking, não é escolher o melhor e embarcar nessa, é utilizar com algum critério. Qual é o critério que eu estou utilizando? Bom, o item 4, se eu tivesse que ver, eu provavelmente eliminaria de uma próxima escala, mas eu tenho poucos itens, e eu iria comparar com outros modelos também. Eu posso também ver o ajuste dos itens a partir dos ajustes das pessoas, e justamente aqui eu fiz um plot em que eu criei uma nova variável que eu chamei de person fit, e eu plotei a partir do ggplot um histograma em que eu pude ver o fit, né, a adequação, o ajuste das respostas dos participantes. No geral, a gente pode ver que os participantes têm um comportamento de acordo com o esperado pelo modelo, apesar de nós termos uma simetria mais à direita. Olha só, tem pessoas aqui desse lado direito, ou seja, uma simetria positiva, o outlier está aqui à direita. Mas no geral parece que o ajuste das pessoas está adequado, parâmetro person parameter. E depois eu plotei, não é? A nossa tradicional curva sigmoidal, nós já estamos acostumados com essa curva, então aqui tem uma repetição, não é só um plot. Então aqui eu mostro a nossa curva sigmoidal, ou seja, o programa lança esse pacote, e finalmente eu fiz o nosso mapa item pessoa, né, o person item. Nesse mapa item pessoa, eu gostaria que vocês se atentassem, eu vou retornar aqui de propósito, para essa curva aqui. Essas curvas características das informações de cada um dos itens, ela vai se apresentar aqui também. Repara que o item mais à esquerda é o item 6, e o item mais à direita nesse contínuo no traço latente é o item 5. É justamente isso que a gente também vai ver nesse gráfico aqui. O item 6 ele está mais à esquerda, enquanto o item 5 é o item que está mais à direita. Então aqui a gente consegue ver a distribuição, a frequência da distribuição e também o θ, não é? A escala do traço latente. E muito importante, eles estão naquela mesma régua, aquela régua que nós vimos logo no início, que sai de uma medida ordinal para uma medida que visa ser intervalar. Então eu acho que isso permite que a gente verifique também o quanto cada um dos itens é mais informativo em determinado contínuo no traço latente. Por exemplo, o item 5 ele é mais informativo em pessoas com um traço latente mais elevado do que o item 6, que é aquele item que eu gasto muito tempo na internet. Pouquíssimo informativo. Enquanto o item ele é muito informativo para as pessoas com baixo traço latente. Enquanto o item 5, que eu fico nervoso quando alguém me interrompe e eu estou na internet, é o item que ele é muito mais interessante, ele é mais informativo para as pessoas que o traço latente é 2, 3 e 4.
e depois eu fiz uma maldade, não é? Eu simplesmente criei uma nova base de dados. Então aqui vocês estão vendo que o comando cria uma nova base de dados e utilizei o cbind, não é? Que é justamente eu aglutinei nessa base de dados o score, que é o score tradicional, que nós estamos acostumados, que é o da TCT. Então 3 com 1, 4, 4 com 2, 6, 6 com 1, 7, 7 com 3, 10, 10 com 3, 13. Ou seja, tem um score da TCT, Teoria Clássica dos Testes, e o θ. E eu deixo para vocês a curiosidade, basta pegar esse comandinho aqui e rodar. Lembrando que é uma provocação, porque a Teoria Clássica dos Testes, Teoria de Resposta ao Item, elas respondem coisas diferentes, mas eu deixo para vocês essa curiosidade de fazer a correlação entre os resultados da Teoria Clássica dos Testes e o resultado calculado pelo θ. Eles respondem coisas diferentes, mas talvez seja interessante vocês perceberem como elas conversam. A sintaxe ficou grandinha, então eu vou deixar também no nosso grupo um link para que vocês possam baixar a sintaxe como um todo. Lembrando, já fazer a nossa propaganda, né? Tanto da Nova quanto da cogmetrics.com.br. Então a sintaxe sempre começa dessa maneira, nosso momento de marketing, né? Então a sintaxe tem 3 páginas. Eu peguei algumas referências externas, em especial os 3 artigos que eu coloquei para vocês. Na verdade, um é um livro. Eu simplesmente copiei muitas coisas desses tutoriais. Nos Estados Unidos, nós temos 2 modelos que são muito interessantes, que aqui a gente não importou direito. Um modelo a gente chama de hands-on, que é um modelo bastante aplicado, né? São aulas em que a pessoa aprende a fazer algo com as mãos na massa, seria mais ou menos tipo aula de culinária, não é? E aulas do tipo handout, que é um grande PDF em que você também tem mãos na massa, mas esse PDF ele visa ser muito sucinto e poder informar a qualquer outra pessoa. Eu percebi que esse livro aqui é muito hands-on. É um livro em que ele mostra o que você tem que fazer e explica o passo a passo, então achei interessante eu recorrer a outros livros. Eu acabei caindo nesse livro, que ele utiliza tanto o R quanto o Stata, e achei que esse handout, que é de 2011, se não me engano, e eu achei interessante também deixar aqui a referência para que vocês possam utilizar. E a curiosidade é que depois que eu fiz toda essa minha análise, eu reparei que essas pessoas já tinham feito. Então eu falei, poxa, bastava eu ter ido lá e copiado, né? Mas foi mais interessante que eu pude, além de ter uma dissonância cognitiva, aprender um pouco na prática esse modelo. E eu deixo esse artigo, que é o artigo que eu peguei justamente algumas citações em relação à validade dos modelos hash, não é? Como você deve proceder para dialetizar com validade instrumental. Então está aqui as 3 maiores referências. Lembrando que esse é um oferecimento não somente do canal Psicometristas Brasil, mas também da cogmetrics.com.br, que é o nosso laboratório de psicometria avançada. Vou pausar o vídeo e vou abrir aqui para perguntas.